intenção de ter colocado, que era a respeito desse projeto. A gente não fazia as coisas como foi votado em duas discussões no primeiro turno, então no segundo turno, como a lei nos permite que seja votado em uma só, então a gente fez isso aí para que todos os vereadores ficassem cientes, para não fazer nada que sem a mesa ficasse ciente e nem o plenário ficasse ciente do que estava acontecendo. É só isso, minha palavra. Agora eu não sei, agora eu vou assinar, porque eu sei do que se trata. Ainda está em discussão. Essa é a palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, os demais que se encontram aqui na galeria. Realmente, eu não discordo com a posição de vereador Carlos e do Roberto, até eu teria a mesma postura deles. Mas eu, pela parte da manhã, eu passei aqui na casa, peguei umas documentações e até estudei um pouco referente a isso. Porque realmente, de repente, nós assinamos algo que nós aprovamos uma lei lá 15, 20 dias atrás. Mas todos os dias nós estamos mexendo com ele. Então, raramente nós conseguimos guardar tudo nas nossas mentes. E a cada dia nós temos que estar se aprofundando para que nós não viemos cometer falhas. Porque o verdadeiro prejudicado lá na frente, se nós cometermos uma falha através de uma assinatura, não vai ser executivo, vai ser nós. Então nós temos que se resguardar realmente para que nós não cometemos falhas para frente, para que nós mesmos não venhamos ser prejudicados futuramente. E assim eu acredito que, como o nobre vereador José disse, acho que cada vez que tiver uma situação, eu acho que seria bem mais amplo, uma meia hora antes da gente estar uma conversa entre todos os pares, para que não venha criar esses tipos de situações, para que não haja dúvida em ambas as partes. Ficamos todos conscientes, plano, para que assim, futuramente, nenhum de nós venhamos sofrer por umas sequências que nós não prestamos atenção. Mas nós estamos favoráveis sim, tanto que eu assinei porque eu já estava com o conhecimento. Só essas minhas palavras, muito obrigado a todos. Em discussão ainda? Em votação, inscrição favorável permanece como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado. Em segundo turno, em segunda discussão, votação da emenda número 36 da Lei Orgânica do Município de Antonina. Vereadora, emenda número. Lei. Súmula. Dispõe sobre a alteração da Lei Orgânica do Município em seu artigo 21 e dá outras providências. Só, senhor presidente. Em discussão e votação. Os que são favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. Tendo em vista o convite formulado pela Casa Legislativa em razão de requerimento aprovado por unanimidade pelo plenário, da autoria do vereador Vítor de Souza Fernandes, estamos recebendo a visita da senhora Valéria Gino Fernandes de Oliveira, secretária municipal de assistência social, que fará uma explanação sobre os trabalhos desenvolvidos na sua secretaria. Portanto, a partir desse momento, a senhora, primeira secretária, a doutora Valéria, está com a palavra. Boa noite, presidente, boa noite, secretário, senhor secretário, nobres vereadores, plenária, boa noite e obrigado pela oportunidade, pelo convite, ao nobre vereador para prestar esclarecimentos. Eu acho que eu devo fazer um breve relato o que é a Secretaria de Ação Social e em seguida acho que os senhores vão formular perguntas, é isso? Bom, nós entramos na Secretaria no dia 10 de março deste ano, né? E a Secretaria Municipal de Ação Social, ela é constituída por dois aparelhos, o CRAS e o CREAS. O CRAS seria a porta de entrada do sistema, né? Eu, como sou da saúde, eu costumo comparar com o outro, né? Então, se existe o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, existe o Sistema Único de Ação Social.
CRAS é a porta de entrada. Então, o sistema é dividido em alta e baixa complexidade. A baixa complexidade é a porta de entrada, que é o CRAS, né? Temos na média proteção social que também, e a média de complexidade e a alta complexidade, que seria o CRES. A alta complexidade seria a casa de passagem, casa-lar ou abrigos, que nós não fornecemos. O CRAS ele funciona das 8 ao meio-dia, das 8 às 17 ininterruptamente, e a equipe é uma equipe básica, certo? A proteção social básica ela abrange alguns programas, são os benefícios eventuais, que geralmente que é a cesta básica, o auxílio funeral, o passe livre, né? E programas de leito, Bolsa Família, Família Paranaense, Luz Fraterna e projetos com algumas parcerias que não estão bem claras ali. O programa de Bolsa Família, nós temos 1.170 famílias credenciadas, sendo 159 que estão bloqueadas ou sem o seu benefício. O credenciamento do Bolsa Família ele se dá de 2 em 2 anos, nós estamos atrasados em 4 meses, né? E o Família Paranaense é uma complementação do Bolsa Família. Ele está com o mesmo número de credenciamento. A diferença é que ele é feito um credenciamento de 4 em 4 meses e nós estamos atrasados há 4 anos. Quando entramos na Secretaria de Ação Social, encontramos um cenário sombrio, né? Procuramos agir da mesma maneira que a gente estivesse agindo no SUS. Solicitamos o que havia financeiramente dentro do Fundo Municipal de Assistência Social. E ficamos surpresos quando vimos que dentro do Fundo Municipal depositado desde o mês de novembro havia uma quantia considerável de mais de 600 mil reais. Nós querem que eu passe os extratos para os senhores? Né? Bom, essa quantia, ela não era uma quantia que não era conhecida e nem reconhecida oficialmente. Foi aí que nós fizemos essa suplementação de verba, o superávit, que ele estava depositado desde o mês de novembro da outra gestão. Encontramos uma assistência social defasada, sem funcionários, né? O CRAS, por sua vez, sem 2 funcionários que foram levados para um outro departamento, que foi a saúde, sem troca de funcionários. Isso fez com que defasasse muito, né? Os programas, os carros-chefes, Bolsa Família e Família Paranaense, ficaram prejudicados, porque eram funcionários que eram de suma importância, mas ao mesmo tempo a gente diz que não, porque sim, 2 anos e 4 meses sem recadastramento, 4 anos sem cadastramento do Família Paranaense, né? Então esses valores fizeram um total de R$ 629.689,80, que estavam depositados no Fundo Municipal de Assistência Social. Família Paranaense, que é o FES, né, com 63 mil, o Bolsa Família com 231 mil, né? Ou seja, todos esses recursos sem uso nenhum, né? O que nós fizemos? Nós fomos atrás de saber como que eram depositados esses valores, né? Então vimos assim, algumas parcelas são trimestrais, outras parcelas mensais, mas realmente a maioria dos recursos são depositados no final do ano, entre os meses de novembro e dezembro. Fiz uma pesquisa já desde 2006 para ver, né? Eu não conseguia se detectar como que ele foi gasto esse valor, ou se ele foi devolvido. Apenas determinei, vi ali, constatei que esse valor estava depositado e não tinha sido feito nada. Aí fomos atrás também de saber como gastar esse valor, né? Daí já chegamos a seguir. E temos
tivemos a surpresa que nós fizemos o credenciamento de um outro programa que chama Criança Feliz, que é um programa que já existia, mas veio surgir agora com a primeira-dama do Brasil, e é também um complemento ao Bolsa Família, que vai dar atenção às crianças de 0 a 6 anos. Para nossa surpresa, foi feito o credenciamento e no mês de abril o valor foi depositado. Então, em breve, vocês estarão recebendo mais uma rúbrica para fazer nesse sentido, que é esse valor, que é o valor dobrado de 2 parcelas para incentivo para a aplicação do programa de R$10 mil, nós recebemos agora em abril, e virá mensalmente R$5 mil por mais 6 meses. Se tudo estiver certo, nós receberemos um valor a mais de R$6.500 em relação a esse programa. Se fosse mensalmente tudo direitinho, que na verdade é o Bolsa Família que deposita a nível de fundo direitinho todo mês, não os outros não, tem essa situação de ser mensal, trimestral, mas deposita no final do ano, ou o Bolsa Família deposita direitinho, mas nós teríamos aí um valor de 35 a 37 mil mensal de recursos estaduais e federais. Né? Esse valor todo, para um município pequeno como o nosso, é muito importante. Né? É saber fazer. Tivemos a nossa primeira reunião do Conselho Municipal de Assistência Social sob minha gerência, no dia de ontem. Tudo foi aprovado, porque nós não podemos passar absolutamente nada sem comunicar o Conselho Municipal de Ação Social. Bom, diante dessa situação, o que acontece? O Criança Feliz, ele solicita que as crianças sejam acompanhadas, solicita que exista uma assistência social para colocar esse programa em prática, e também nos fala em 8 visitadores, né? Mas com 5 mil é quase que impossível, né? Como é que vai pagar 8 visitadores, mais uma assistência social, né? Mais um coordenador. Então, na verdade, a gente estudou bastante e viu que o Criança Feliz é uma complementação do Bolsa Família. Então, o Bolsa Família também vai contribuir para o pagamento desses profissionais, né? Agora, você veja, não estão cadastrando 2 anos e 4 meses o Bolsa Família. 4 anos o Família Paranense, tem alguma coisa errada, né? Então, realmente, a equipe totalmente defasada, sem horizontes e sem saber também como aplicar o recurso. Tá? Aí, o que nós fizemos durante esse período, né? Desde o dia 10 de março? Solicitamos, via concurso, que nós temos psicólogos, solicitamos um advogado e um assistente administrativo também. Fizemos algumas compras, que não estão realizadas ainda, porque precisava dessa rúbrica, dessa autorização do Conselho, no sentido de aprovar, e também a verba existir. Né? Ela está lá no banco esperando para ser gasta, mas ela tem que existir dentro do orçamento. Então, fizemos o quê? Estamos adquirindo um carro para o Bolsa Família, né? Um carro que vai à licitação através do Bolsa Família. Solicitamos a equiparação salarial também das assistentes sociais que trabalham com o CRAS e com o CREAS, que estão assim totalmente defasados. Né? Nós tivemos um credenciamento recente da saúde, onde ficou um valor razoável, o valor hora 19,57, 58, não sei o que precisar. Mas o que nós pedimos foi que fosse equiparado o valor dessas pessoas que estão trabalhando no mesmo valor, no último credenciamento, no mesmo valor dos profissionais que já trabalham, ou seja, não é aumento de salário, solicitar que se mantenha. Já falei, solicitamos também pelo Bolsa Família alguns cursos que nós vamos ministrar a partir de agosto. Por que a partir de agosto? Assim, a gente tem que dividir a nossa gestão em 2 partes, uma administrativa e a outra totalmente efetiva. Né? Então, nós temos que arrumar a casa, arrumar um orçamento, fazer as compras e daí partir para campo. Certo?
E nisso nós também tivemos que organizar todos os projetos que já existiam. Judô, jiu-jitsu, aí colocamos handball, futsal e capoeira. Estava esquecendo da capoeira. Mas tudo isso também precisa de uma licitação, que é o credenciamento, né? Já está no nosso departamento jurídico para ser aprovado. Isso tudo com fundo estadual e federal. Bolsa Família, Família Paranense, sendo pago não pelo recurso livre, mas sim pelos recursos vindo da ação federal. Estamos também adquirindo um outro carro, que é para o CRES, né? Para o CRES, para fazer as visitas, para manter as medidas socioeducativas, que são as crianças que estão em medida protetiva, né? E estamos também agora fazendo algumas reformas no sentido da casa de passagem, que sofreu muito com as chuvas, nunca foi remodelada, né? E não é hora de falar, mas nós temos a oportunidade de fazer com o Sincov a reconstrução da casa de passagem, a reforma do CRES, a reforma do CRAS e ainda comprar 2 automóveis, seja para cada aparelho, né? Então eu acho que assim, para simplificar, é isso que a gente fez até agora. Estou aberta para perguntas que eu acho que vai ficar mais fácil para mim. Obrigada. Os vereadores poderão fazer pergunta, participar. Vocês têm pergunta para fazer? Vitor? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber, porque na zona rural existem muitas famílias que não estão recebendo Bolsa Família, e quando elas vêm até o CRAS, eles falam que os cadastros estão cancelados, né? E isso eles falam que é por falta de visitas, né? Que não foi feitas visitas no local. Eu gostaria de saber se já foi solucionado, se isso está sendo providenciado, como fica a situação dessas famílias que estão sem receber. Então, é justamente isso que eu falei para você. Não existem visitadores, um número insuficiente de assistentes sociais para dar continuidade a esse trabalho, né? Tanto que são 2 anos e 4 meses sem fazer o cadastro. Nós estamos atrasados 4 meses e 4 anos no Bolsa Família. Com esse credenciamento novo que nós estamos fazendo, nesse credenciamento eu coloquei 8 visitadores que vão trabalhar 20 horas semanais, 20 horas, ou seja, 4, 20 horas no período da manhã, 4, 20 horas no período da tarde. Nesse credenciamento estão vindo também mais 2 assistentes sociais que vão trabalhar em sistema de 20 horas, além da assistente social que nós já temos no CRAS. Então isso vai fazer, não adianta a gente sonhar com coisa que está errada, né? Não tem como fazer a roda andar sem quem tenha que movimentar essa roda. E isso é uma realidade, né? Não funcionou esses 4 anos sem cadastramento nenhum e não adianta tampar os olhos, né? Com a peneira. Não tem quem trabalhe e precisa pagar. E nós perdemos recursos nesses últimos 4 anos por não saber mexer com o sistema. Então agora nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência assim, até vir esse credenciamento, até essas pessoas começarem a trabalhar. Vão ter que sofrer uma capacitação, né, Diana? Porque não é assim sair por aí e fazendo o trabalho. Vai ter que ter a capacitação com os visitadores, a capacitação com esses assistentes sociais também que vão vir, né? Isso é uma capacitação que vai ser dada pelo Estado, pelo governo federal. Já temos uma marcada já para a semana que vem, né? Onde vai ser dadas as instruções gerais. Então, por isso que eu digo, dividir o trabalho entre o trabalho efetivo e a programação da situação. E eu gostaria de perguntar se há possibilidade de então, essas famílias que estão com a bolsa cancelada, elas ainda reaver, elas têm alguma chance de... O recadastro tem que ser realizado, vamos ver se eles vão ser inclusos ou não, né? São 159 famílias que perderam o benefício e nós vamos ter que ir atrás dessas famílias para descobrir o que está acontecendo. Existia uma visão das outras gestões centralizadora, onde não se dava o direito ao técnico de trabalhar,
né? Essas senhas que eles tanto falam eram guardadas as 7 chaves e quem realmente precisava da senha para trabalhar não tinha, centralizado, né? E eu não sei por quê, porque não sabiam nem usar o dinheiro, então fica complicado, né? Também tenho mais uma pergunta. Gostaria de saber como foi feito o cadastro do programa Criança Feliz, quais são os critérios. O Criança Feliz ele ainda não teve cadastro. Ele vai começar o cadastro. Criança Feliz, nós aderimos ao Criança Feliz e só quem aderiu ao Criança Feliz foi Antonina e Matinhos. É isso, Valdir, porque Paranaguá não conseguiu, né? Nós conseguimos aderir e foi assim meio no cego, porque existia uma situação, será que eles vão mandar o dinheiro, será que eles não vão mandar o dinheiro? E no fim mandaram, foi feito o cadastro e abril foi pago direitinho como eles, né? Então não existe cadastro ainda. São as crianças de 0 a 6 anos que estão incluídas nas 1.100 famílias cadastradas no Bolsa Família. Essas são as crianças, quer dizer, a gente vai ter que fazer uma planilha e descobrir aonde estão, visitar tudo de novo e descobrir aonde estão essas crianças de 0 a 6 anos dentro dos cadastrados do Bolsa Família e dos que virão. Muito obrigada. Vitor. Mais uma vez, boa noite, doutora Valéria. Em primeiro lugar, obrigado pela sua presença, por ter aceito o convite já de primeira mão. O motivo desse convite, a senhora estava presente quando a doutora Ruth esteve em plenário. Fiquei um tanto quanto assustado, né, porque da forma que ela falou, assistência social não existia em Antonina. Era a mesma coisa que alguém vir querer dar um dinheiro para a gente e a gente dizer, não quero, obrigado. Então isso me deixou bastante curioso para saber como as coisas estavam acontecendo e o que a gente, no caso a senhora que está à frente dessa pasta, está fazendo para corrigir daí para frente, né, de quando a senhora assumiu para frente, porque é uma pasta muito importante, né? Antonina é uma cidade muito carente, que a gente ande pelas ruas, todo mundo carece de alguma coisa, e principalmente quando se fala de crianças, né, a situação fica um tanto quanto ainda mais melindrosa. Mas muito do que eu ia perguntar para a senhora, alguma coisa do que eu ia lhe perguntar, ao longo da sua explanação, a senhora já respondeu. Mas mesmo assim, vou refazer parte dela, né, mas pode explicar assim de uma forma bem abreviada, não tem problema, até porque boa parte dela eu já entendi. O que eu ia perguntar, dados os desafios, seria como, isso eu vou englobar algumas questões, a senhora pegou essa secretaria, por exemplo, estrutura, na questão de estrutura, né? Está perfeito, está bem, é o suficiente? Mão de obra, que a senhora já comentou, né? Fundo à disposição, tem o que nós aprovamos aqui para ser utilizado, né? Mas existe só esse, né? Não tinha mais nada, né? Fora esse, não tinha algum outro fundo, né, do qual a secretaria vinha se mantendo? E quantos veículos, sem contar o que estará para ser comprado, quantos veículos que a secretaria disponibiliza para fazer as visitas? Por enquanto é isso. Obrigado, doutor. Então, como eu falei, nós temos o CRAS, que é essa casa cor-de-rosa aqui, o CREAS, que é aquela que fica lá perto do Conselho Tutelar e da Casa de Passagem, né? São estruturas totalmente judiadas, sem cuidado, sem, né? É uma situação assim quase que deprimente, porque a pintura já se foi, existem goteiras, problemas no banheiro, em todas as estruturas, sendo que a mais prejudicada delas é a Casa de Passagem e o CREAS, ao meu ver. Fiz um levantamento para fazer pequenos consertos, né, que são imediatos e vão ter que ser feitos, troca de porta, fechadura, sifão de banheiro, aquela coisa toda. Então foi assim que a gente pegou.
E em termos de recursos humanos, então, uma situação precária, poucos funcionários e alguns que eram treinados saíram do serviço, não houve retorno, como já falei, né? Carro zero, nós temos, graças a Deus, aquele que nós ganhamos da IARED para o Conselho Tutelar, que é zerado. Tem um carro que era do Conselho Tutelar, mas está inutilizado na garagem. Temos um Gol que está, eu coloquei no CRES, que é do CRES. Existe um outro carro que era do Bolsa Família que está sendo recuperado. Então, na verdade, rodando, nós temos um Voyage que fica na Secretaria, mas ao mesmo tempo faz serviços para o CREAS, o CRAS quando necessário, faz serviços levando pacientes para Curitiba quando é necessário. Veja bem, esses pacientes não são pacientes de consulta normal, são pacientes que têm comprometimento social. São crianças com déficit cognitivo, com déficit mental, são pessoas idosas que também têm doenças crônicas e estão numa situação social que não conseguem. Então não é uma linha da saúde que a gente faz, mas é um auxílio realmente social. Então esse carro, que era para ser da Secretaria, ele tem servido esses estudantes, inclusive, que têm deficiência, né, para a gente levar em consultas, e um outro carro agora que foi recentemente consertado, que fica à disposição do CRAS para possíveis visitas. E daí contamos com um carro do Bolsa Família, que será comprado, listado em breve, um carro para o CREAS, que será licitado também em breve, e daí mais 2 automóveis que virão pelo Sincop. O que mais? Senhor presidente, acho que eu coloquei 4 questões diferentes uma das outras. Quanto ao fundo à disposição, não somente esses 689 mil que a senhora comentou, senão qual que é o valor do orçamento total, estou procurando aqui, ele fica em 829, mais ou menos, que é o que vem do recurso livre, que são mais ou menos 200 mil que vem da prefeitura para, né, aí seriam os gastos da secretaria, diárias e tudo mais, né, que está até dentro do orçamento que foi aqui enviado para casa, né, mas o valor do orçamento total fica isso, por volta de 829 mil reais. Né? Então, esses 600 é só do fundo municipal. Próximo. Eu queria agradecer a sua presença aqui na casa, tudo está bom, e saber que a sua secretaria, a gente não vê reclamação de que está começando a caminhar. Queria fazer uma pergunta para a senhora. Quantas famílias vocês estão visitando por mês? Não estamos visitando. Repito isso, né? São 4 anos sem fazer as visitas do recadastramento do Família Paranaense, 2 anos e 4 meses sem fazer o recadastramento do Bolsa Família. É esse o cenário. Existem visitas sim, que a assistente social sai, no sentido de emergência, faz uma visita ou outra, mas o recadastramento ele não aconteceu. Não, mas justamente isso que eu estou questionando com a senhora, quantas visitas vocês fazem de emergência? Porque tem muitas visitas de emergência. Não deu ainda para eu sentir um número exato, estou sendo sincera. Vamos lá, vamos colocar na semana 4, 5, né? Existe uma procura muito grande e direta também dentro da secretaria, onde as pessoas vão até lá pedir o benefício que é a cesta básica, né? Existe também um desconhecimento grande da população do que o serviço social pode oferecer, né? O benefício contínuo para as pessoas de mais de 65 anos, que mesmo sem contribuir com o INSS têm direito, as pessoas que estão sendo incapazes, como é que podem, né? Então existe, esse é até um trabalho que a gente tem falado na rádio, tem conversado nesse sentido para explicar. Então, essa demanda espontânea, ela é grande, né? Para você ter uma ideia, eu entrei no dia 10 de março, já se foram 90 cestas básicas. E outra pergunta para fazer para a senhora. E no caso, até que idade a criança pode ser cadastrada no Bolsa Família? Não, porque às vezes as pessoas perguntam para a gente,
E que documentos a pessoa tem que levar até a secretaria? Então, veja bem, é justamente isso. Não é a criança que vai ser cadastrada, mas sim a família, né? A família, aí são vários fatores sociais que vão ser incluídos dentro desse cadastramento. Existe um cadastro único, que é sigiloso, que está dentro do CRAS, então não é vem a família que é o núcleo da situação. É o desempregado, é o que está em alguma situação vulnerável, né, que não tem emprego, que tem alguma situação que não consegue cobrir. Então é um conjunto de dados que vai fazer esse cadastro. E neles estão inclusos as crianças. No caso, assim, a família que ganha assim, um salário e meio, assim, eles podem também ser incluídos na Bolsa Família? Depende da situação do número de crianças, né? Varia de 70 a 170 reais, mais o Família Paranaense que é 70 reais. Então, tudo é um conjunto de situações. Às vezes você tem um idoso que está dentro de uma família que tem rendas, mas ele não tem. Isso é um direito dele, porque aquilo dá dignidade, né? Aquela pessoa vai contribuir com alguma coisa dentro daquela renda, né? E daí tem a renda per capita também de cada família, isso que eu digo, é um conjunto, tudo, né? Quanto a família ganha, quantas pessoas tem, qual a situação, né? Se existem pessoas doentes ou não, o número de crianças, tudo isso envolve para o cadastramento do Bolsa Família. Agora você veja, 1.100 e poucas pessoas, famílias, dentro de uma população de 19 mil habitantes, é muita gente, né? Que multiplique por 3, né? Muita gente já cadastrada. É que às vezes a gente é abordado pela senhora, pelo senhor na rua, a gente não sabe como dar uma explicação para eles, né? Como funciona o Bolsa Família. Eu sei que tem que procurar vocês, né? Mas não, por isso que existe, que tem que formar a equipe, dar continuidade, né? As pessoas estarem presentes lá todos os dias, né? Assistente social ter de manhã e ter de tarde, né? Nós estamos numa situação que não é culpa do profissional, né? Mas ele cumpre 20 horas semanais e nós temos 40 horas semanais. Então a pessoa tem que ir até o serviço e tem que ter um atendimento. Não adianta a gente sonhar, dizer que vai fazer com poucos profissionais, porque não vai, de forma alguma. Tem que ter um profissional presente lá que dê o atendimento à comunidade. E para isso o que a gente precisa? Estruturar o serviço e colocar na rede social, na rádio, né? Funciona de tal horário a tal horário, de manhã eu tenho tal profissional, à tarde eu tenho tal profissional para ajudar, eu tenho o meu advogado para dar uma ajuda, eu tenho a psicóloga para atender as emergências, ou seja, hoje nós não temos nada, né? Então eu peço para vocês até agosto, esse é o prazo que eu me dei para formar essa equipe e para colocar ela, porque é uma escala que ela tem, é igual ao hospital, a escala tem que ser virtual. Todo mundo tem que saber quem está de plantão. Todo mundo tem que saber o nome da pessoa que você vai procurar. Senão fica difícil, né? Não adianta eu te iludir dizendo que eu tenho isso agora, porque nós não temos. E não tivemos durante quase 6 anos, né? Ou sei lá se tivemos. Então, eu acho que até agosto já é até um prazo bacana, assim, entendeu? Para a gente estar podendo iniciar esse trabalho com essa equipe completa. só isso. Próximo. Pergunta, doutora Daniela. Então, diante do que a senhora está explicando, né, a gente também é conhecedor da sua competência, né? Isso não resta dúvida. E também a gente sabe a dificuldade em que vive o país, né? Mas que para nós interessa, doutora, que os atendimentos aí, o qual a senhora está programando, eles venham acontecer, né? Para que possa atender um pouco a demanda, né? Do povo. Agora a questão das visitas, eu acho que até algumas pessoas tendo condição de vir à procura, né? Porque além de estar dando apoio, né? Ainda, tudo bem, as visitas é importante, mas as pessoas também faziam parte deles, de vir, procurar se informar e estar consciente de que a prefeitura, vocês aí estão dando os primeiros passos nessa gestão, né? Então eu estou consciente do que está acontecendo e espero que esses programas de vocês venham ajudar muito a nossa comunidade. Obrigado, doutora. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar ouvindo. Porque eu sonhava para a nossa cidade que a nossa assistência social funcionasse, né? E para ela funcionar tem que ter as visitas
né? Para a gente saber a dificuldade que está dentro da casa do povo, né? E aí, né, nessas visitas, a gente vai ver mais além ainda de quem está precisando, né? E quem não está mais precisando, né? Eu quero dizer que eu fico muito feliz, sabe, por ter você aqui em nossa casa, essa casa do povo, tá? E tudo que eu sonhava com assistência social, estou ouvindo aqui hoje. Era isso que eu comentava em cada casa que eu chegava. Daí eles falavam para mim: Sandra, mas assistência social não vem na minha casa, não temos visita. E eu vendo a dificuldade que estava aquele povo, a gente chegava na assistência social, não tinha resposta nenhuma, porque não tinha ninguém para ir fazer as visitas nas casas, né? E vendo também muita gente que não precisa estar ganhando o benefício. E eu acredito assim, que eu acho que você vai fazer o recadastramento desse povo nessas visitas. Acredito eu. É isso, doutora? É isso, Sandra. Agora veja bem, eu também não vejo a hora de ir para a rua, sabe? Eu não aguento mais ficar lá sentado ou fazendo. Mas essa parte burocrática é necessária para as coisas andarem, né? Eu não vejo a hora de ir para a rua para realmente poder fazer as visitas e realmente saber a necessidade do povo, que a gente já tem uma noção grande, né, disso, mas eu também gostaria de tirar esse tabu de gente que recebe sem precisar, né? Não é a maioria, a nossa população é uma população carente, não tem emprego, né, oportunidades mínimas, e nós temos sim que ajudar nesse momento, e espero que daqui a 4 anos a nossa realidade seja outra. Espero também que na próxima oportunidade que eu venha aqui, eu digo, olha, eu tenho... Não que vai resolver, mas eu tenha mais conhecimento do que eu tenho hoje. Eu posso dizer, olha, são 1.200 famílias, eu conheci todas, sei quem é fulano, beltrano, ciclano, sei quantas crianças existem lá, sei as necessidades dessas pessoas, né? Então é isso que eu me proponho. Não existe fórmula mágica nenhuma para resolver isso, mas existe boa vontade da gente saber quem são e aonde estão as pessoas e o que elas necessitam, né? E é o trabalho que a gente está propondo. Queria falar dos cursos que a gente, eu esqueci, que a gente está comprando através do Senac, são 5 cursos, onde a gente teve 4 deles são de culinária, onde tivemos uma dificuldade muito grande no local de fazer esse curso, onde eu queria fazer no Ciri do Portinho e não consegui. Mas, infelizmente, eu vou fazer no Camboa, né? Todo gratuito, né? Foi uma coisa assim bem bacana. E um outro curso é de administração, são 30 vagas, são 160 horas, e vai ser assim, um curso bem bacana, né? Que vai ter que ser ofertado para todo o pessoal da Bolsa Família. Nós vamos ter que levar, comunicar, dizendo que a gente vai estar fazendo esses cursos. Vou fazer mais uma pergunta, mas meus colegas lá. Teve uma época que nós já fizemos um curso de cozinha, de cozinheiro lá na associação pelo Senar, que foi feito através da secretaria, né? Eu gostaria de saber se há possibilidade de você estar levando um curso de capacitação lá para aquelas mulheres lá. Sim, com certeza. Eu acho assim. Isso pode ser até uma demanda que você faça, né? Para a gente, solicitando a capacitação. Não sai caro, a gente tem condição de, não digo de comprar 10, 20 cursos, mas alguns tem sim, né? Eu acho que você tem que oficiar isso para a gente e a gente vê a possibilidade de fazer, né? Na zona rural tem uma situação ali, na ponte, né? Os adolescentes ficam ali à noite, sem ocupação, sem saber, então a gente vai estar indo para a zona rural também para poder cadastrar esses jovens e dar uma ocupação para eles. A gente sabe da realidade que está acontecendo lá na zona rural e nós vamos ter que intervir, sim. Muito obrigada. Senhora Valéria, de antemão parabenizo o Vitor por ter tomado a iniciativa de convocá-lo. Quem ganha com isso é o município. Eu vi a senhora mencionar por 2 ou 3 vezes que a senhora quer o tempo até agosto.
Eu só espero que não seja a gosto de Deus. Não será a gosto de Deus, não. Eu sei da sua competência, sei da sua capacidade, isso eu não posso cobrar, mas eu quero cobrar a dedicação da senhora. Até porque se não der certo, eu faço culpa disso, eu tenho culpa nessa sua trajetória. Com certeza. Então eu acredito que não tem uma pessoa melhor para essa pasta, já visto da sua capacidade. Acredito que a senhora vai exercer vai ter grande êxito. Mas a pergunta que eu queria fazer à senhora era quantos funcionários a senhora necessita para que esse trem comece a andar? Quantos funcionários a senhora tem hoje e quanto mais a senhora necessita? A senhora colocou qualquer coisa a respeito da senha. Essas senhas que utiliza são os funcionários. Como que funcionam esses funcionários? Eles são da pasta da ação social ou são do município? Eu vou te dizer o que nós temos. Então, nós temos na secretaria, lotado na secretaria, né? A secretária, um assistente administrativo, que são funcionários concursados, a Bruna e a Rosemira. Serviços Gerais a Marisa, um motorista o Juarez. Isso é Secretaria de Ação Social. No CRAS nós temos uma coordenadora e psicóloga, ou seja, a coordenadora é psicóloga também, né? Da Jaribudim. Tem a chefe de assistência social, que é a Ivonete, que é uma comissionada. O assistente social, que é a Diceia Borba, né? Que é um profissional credenciado, ela não é concursada. O assistente administrativo, que é a Andressa, e serviços gerais, que é a Luana. Então, você veja, no caso, nós não temos um visitador. Então, dentro dessa situação, o que a senhora necessita, quais as metas que a senhora quer alcançar e o que o Poder Legislativo pode ajudar para que seja colocada essas pessoas, a quantidade de pessoas exata, para que possa desenvolver o trabalho, para que possa ser feitas essas visitas. Quando o vereador Romário falou que algumas visitas, alguns familiares vêm até a secretaria, eu acho até de bom tom, mas não seria melhor o funcionário, a assistente social está indo para ver aonde mora, como mora, que localidade, porque o cadastro exige isso. Acredito que a documentação correta da residência. Na semana que a senhora Ruth esteve aqui, ela falou sobre a situação das casas rurais, que é da ação social, que é uma obra do governo, só que lá não foi possível porque nenhuma daquelas casas eram registradas, os imóveis. Então, eu acredito que a sua composição também bate na comissão de obras, no setor de obras, na pasta de obras, na área da saúde, que é uma área que a senhora domina muito bem. Então, eu queria imaginar, a senhora passasse para nós, qual a quantidade de pessoas que a senhora precisa lotar na sua secretaria para que o serviço comece a andar. Justamente isso que eu já citei aqui, onde que nós já solicitamos mais um psicólogo, ou seja, mais um, mais dois, que é para atender a casa de passagem, mais o CRES, que é a demanda espontânea dos pacientes. Precisamos de 8 visitadores, mais 2 assistentes sociais, né? Ou seja, tudo isso já está no nosso credenciamento, né? Então, o que a gente precisa é apertar para que isso saia. Recurso financeiro nós temos, credenciamento está pronto, está no jurídico, foi hoje para o jurídico, né? O Dr. Denis vai ver com muito carinho e vai soltar. Quer dizer, não tem impedimento, sabe, Carlinhos, para poder fazer as coisas, né? A equipe mínima está sendo montada. Eu não exagerei na equipe justamente para não correr o risco de não pagar, né? Então, com esse valor que nós temos aqui, ele vai ser usado até o final do ano. Em setembro a gente pretende já estar entregando o plano do outro ano, baseado naquilo que nós temos. Então, o credenciamento está aí para ser aberto e os profissionais